No vídeo de hoje, vou demonstrar detalhadamente como o estoicismo pode transformar a forma como você lida com os desafios da vida e persegue seus objetivos mais ambiciosos. O estoicismo, uma filosofia antiga que ressurgiu com força nos tempos modernos, é conhecido por sua capacidade de fortalecer mentes, proporcionar felicidade e manter a calma em meio às tempestades. Este é um dos fundamentos centrais dessa filosofia milenar. Pesquisas indicam que pessoas que falam menos tendem a ter uma melhor capacidade de controlar as emoções e tomar decisões mais racionais. Isso revela como o silêncio e a tranquilidade podem melhorar nosso controle emocional e aumentar a eficácia na tomada de decisões cruciais. Manter a calma é crucial para responder adequadamente os desafios da vida e perseguir seus objetivos. A tranquilidade não deve ser reservada apenas para combater o estresse ou afastar a depressão. Ela é igualmente importante em momentos de intensa ansiedade e grande expectativa. Para alcançar seus sonhos mais audaciosos, é essencial ser tranquilo, pois isso permite controlar as emoções, possibilitando pensar de forma clara e eficiente, o que é vital para alcançar o sucesso. Outro aspecto relacionado à calma é o silêncio, que se torna fundamental em situações delicadas. Por exemplo, quando se está ansioso para compartilhar planos e acaba revelando tudo em uma conversa com um amigo. No entanto, se mantivesse a serenidade, saberia que não convém divulgar seus planos, conseguindo assim preservar o silêncio. Essas duas qualidades estão conectadas de maneira profunda, e é isso que desejo abordar neste vídeo. Então vamos direto ao ponto. Se gostar do conteúdo, deixe seu like para valorizar nosso esforço aqui, e se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal. Manter-se calmo e silencioso é crucial, e vou explicar exatamente por quê. Você deve saber que reagir impulsivamente quando suas emoções estão à flor da pele é um erro grave. Em encontros com situações complicadas, sempre opte por falar menos. Isso é vital. Ou fale o mesmo tanto que as pessoas ou menos, fazendo com que elas revelem mais do que você. A razão é simples. Quem fala demais acaba se expondo mais, permitindo que as pessoas forneçam mais informações e até mostrem suas verdadeiras intenções sem querer. Quem fala mais tem mais probabilidade de cometer um erro, soltar uma informação inapropriada devido à pressão do momento ou, na raiva, revelar suas intenções ocultas. Quando eles cometem esse erro, você ganha uma vantagem significativa. Aprenda uma coisa: nunca negocie em desvantagem. Portanto, é essa vantagem que você deve buscar ao falar menos, induzindo o adversário, digamos assim, a se expor durante a conversa. É por isso que é essencial aprender a ser calmo e silencioso. Primeiro, seu oponente pode usar a mesma tática para provocá-lo ou instigá-lo, fazendo-o dizer algo que não deveria ou revelar sua estratégia sem perceber. Segundo, se você mantiver a calma e for mais silencioso, terá o controle da conversa e obterá vantagens ao conversar, ao contrário de quem se expõe e depois se arrepende do que disse. Provavelmente, você já teve uma conversa em que falou mais do que devia e talvez no momento ou depois refletiu sobre o porquê de ter dito aquilo e se arrependeu de ter falado demais. Isso acontece quando a emoção toma conta e a racionalidade escorrega. É crucial reconhecer isso e perceber que quando a emoção estiver intensa, a voz na sua cabeça que insiste para você falar deve ser ignorada. Melhor ainda, seja aquele que faz perguntas ao outro e não permita que o interroguem. Se você deseja aprender a manter a calma e ser mais tranquilo durante uma situação complicada, fique neste vídeo até o fim. Manter a calma em um mundo repleto de pressões é fundamental. Entenda que toda emoção origina-se de um pensamento.
Você pode escolher controlá-lo e descartá-lo, ou seja, não pensar mais nele, ou pode continuar refletindo sobre ele até perceber que alimentou essa ideia até ela se tornar dominante e perder o controle de sua situação mental. Se duvida do que estou dizendo, pense no amor, por exemplo. Você se considera uma pessoa fria, mas de repente encontra uma mulher incrivelmente bonita com um sorriso encantador. Se você simplesmente passar por ela e seguir seu caminho, aquele pensamento inicial desaparecerá. Mas se você conversar com ela e marcar um encontro, entenderá aonde quero chegar. Você se apaixonará cada vez mais, pensando nela constantemente. O mesmo se aplica à raiva. Imagine que seu professor lhe dê 0 em uma prova. Se você ficar ruminando sobre isso, sua raiva só aumentará e demorará mais para se acalmar. Portanto, se você ignorar essa voz em sua mente e afastar esse pensamento, não alimentará essa ideia carregada de emoções. E a calma se tornará uma constante. O primeiro passo é geralmente não nutrir aquele pensamento que traz emoções. Digo geralmente porque, às vezes, é divertido deixar a emoção fluir. Afinal, não somos feitos apenas para ser racionais. Mas quando perceber que a emoção irá atrapalhar, tome a decisão de não alimentá-la. Isso é perceptível em algumas atitudes de personagens fictícios que evitam alimentar pensamentos emocionais que podem ser prejudiciais. Eles podem mudar de assunto ou responder com outra pergunta para evitar alimentar esses pensamentos. O segundo passo para se manter calmo é encontrar atividades que ajudem a controlar suas emoções, como ler, exercitar-se ou meditar, que além de acalmar, trazem conhecimento, o que é uma vantagem significativa. No entanto, escolha cuidadosamente a atividade. Encontre algo que realmente o acalme e que seja benéfico, pois às vezes você pode achar que uma atividade é calmante, mas ela pode estar lhe fazendo mal. Esteja atento a isso e sempre avalie o impacto que cada atividade tem em seu bem-estar. O terceiro passo é utilizar o silêncio de maneira estratégica, como um complemento da calma. Conforme mencionei no início do vídeo, se você falar menos, o adversário pode se sentir em vantagem. Porém, se o oponente decidir bombardear com perguntas, não se desespere nem se estresse. Mantenha a calma e, com a ajuda do silêncio, introduza pausas entre a pergunta dele e sua resposta. Isso cria uma distância de 5 centímetros entre você e o interrogador, dando mais tempo para elaborar uma resposta concisa e direta que não o comprometa. Você pode até optar por não responder, mantendo-se em silêncio e focando o olhar nos olhos da pessoa que faz a pergunta. Frequentemente, quem não suporta ser encarado acabará intimidado pelo seu olhar. Esse é um dos grandes poderes do silêncio. Você não está falando nada, mas ao mesmo tempo está transmitindo uma mensagem a quem espera uma resposta sua. O silêncio não apenas intimida, ele pode ser intrigante e misterioso, causando diversos efeitos naqueles ao seu redor. É por isso que destaco que o silêncio deve ser estratégico e usado junto com a calma. Se você se desesperar e perder a calma, pode acabar falando demais ou usando o silêncio de maneira inadequada. Há momentos para ficar em silêncio e outros em que é crucial falar. Se você permanecer calado quando deveria falar, pode passar a impressão de ser tímido ou incapaz de responder a tal pergunta. Mas como saber qual pergunta responder? Responda às que são essenciais e que não o comprometerão. Quando for uma pergunta que claramente surge por mera curiosidade e que não vale a pena ser respondida, simplesmente dê uma resposta curta e não comprometedora. Ao decidir quando falar ou permanecer em silêncio, os princípios estoicos oferecem orientações valiosas. O primeiro princípio é o da autenticidade. Ser autêntico consigo mesmo significa falar somente quando há algo genuinamente importante a dizer, demonstrando verdadeira autenticidade.
O segundo princípio é o da sabedoria. Utilizar a sabedoria para discernir quando é apropriado falar e quando é melhor permanecer em silêncio. Nem todas as perguntas exigem uma resposta imediata. O terceiro princípio é o da moderação. Evitar extremos, não falando em excesso, nem se mantendo em completo silêncio, encontrando um equilíbrio adequado para cada situação. O quarto princípio é o da prudência. Ser prudente em suas respostas, respondendo apenas às perguntas essenciais e relevantes para a situação. O quinto princípio é o da temperança. Exercer autocontrole ao decidir quando falar, não permitindo que emoções como timidez ou medo influenciem suas decisões. O sexto princípio é o da comunicação consciente. Responder de forma clara e direta apenas às perguntas pertinentes e relevantes, praticando uma comunicação consciente. O sétimo princípio é o da virtude. Cultivar a virtude da paciência e da ponderação ao decidir se falar ou permanecer em silêncio, evitando a impulsividade. Ao manter a calma e falar menos, você tem a oportunidade de observar mais, entender melhor as intenções dos outros e evitar erros impulsivos que podem comprometer seus objetivos. Lembre-se, nunca negocie em desvantagem. Portanto, é essencial aprender a controlar as emoções e a falar menos em situações de pressão. Isso não apenas permite que você mantenha o controle da conversa, mas também pode dar a você uma vantagem estratégica sobre os outros. Se você deseja aprender a manter a calma e a ser mais tranquilo em situações complicadas, continue assistindo a este vídeo. Aprender a controlar suas emoções e a falar menos pode ser a chave para o seu sucesso. Quando você fala menos, tem mais tempo para ouvir e observar, o que lhe dá mais informações sobre a situação e as pessoas ao seu redor, ajudando a tomar decisões mais informadas e estratégicas. Ser silencioso transmite uma imagem de controle e pessoas que falam pouco tendem a ser vistas como mais ponderadas e pensativas, o que pode ser útil em negociações ou situações de liderança. Outra vantagem é que ao falar menos, você corre menos risco de dizer algo errado ou inadequado. Em situações emocionais ou de alta pressão, manter o silêncio pode evitar conflitos e mal-entendidos. Veja esses princípios estoicos para te ajudar a ser mais silencioso. O primeiro princípio é o da reflexão interior. Antes de falar, reserve um momento para refletir sobre suas palavras e seu impacto, seguindo o exemplo de Marco Aurélio, que valorizava a introspecção. O segundo princípio é o da escuta atenta. Pratique a escuta ativa, ouvindo com atenção antes de responder, como sugeria Epicteto, que acreditava na importância de ouvir antes de falar. O terceiro princípio é o da ponderação. Pese suas palavras com cuidado, escolhendo-as com sabedoria e moderação, conforme ensinava Sêneca, que valorizava a escolha cuidadosa das palavras. O quarto princípio é o da empatia. Coloque-se no lugar do outro, buscando compreender seus sentimentos e perspectiva, seguindo o exemplo de Cícero, que defendia a empatia como forma de evitar conflitos. O quinto princípio é o da paciência. Cultive a paciência ao ouvir e ao responder, evitando reações impulsivas, como ensinava Musônio Rufo, que via na paciência uma virtude essencial. O sexto princípio é o da humildade. Reconheça que nem sempre tem todas as respostas e esteja aberto ao aprendizado, seguindo o exemplo de Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, que valorizava a humildade intelectual. O sétimo princípio é o da adaptabilidade. Esteja disposto a mudar de opinião com base em novas informações, como recomendava Cleantes, discípulo de Zenão, que via na adaptabilidade uma qualidade valorosa. O oitavo princípio é o da assertividade.
Quando falar, seja claro e direto, expressando suas opiniões de forma respeitosa e firme, conforme ensinava Crisipo, que valorizava a assertividade como forma de comunicar-se eficazmente. Espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, deixe aquele like e compartilhe com seus aliados. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Afinal, tenho certeza de que não custa nada. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.